Bom, na aula de hoje eu gostaria de situar aonde nós nos encontramos na evolução dos vertebrados. Percebam que nesse cladograma a gente tem uma série de grupos, de linhagens, que algumas delas, marcadas em negrito, permanecem com a gente até hoje. Todas aquelas que não estão marcadas em negrito já se extinguiram. O grupo dos tetrápodes, né, que são os animais que invadiram o ambiente terrestre, eles são o grupo irmão, né, dos peixes pulmonados, que são os nossos parentes vivos mais próximos. Parte da linhagem dos tetrápodes deu origem aos lissanfíbios, né, que é grupo irmão dos amniota. E quando eu falo em amniota, inclui um grupo altamente diversificado. E logo no início da evolução dos amniota, houve uma grande separação em dois grupos, que a gente dá o nome de sinapsídeos, né, e os animais reptilianos. E esses animais reptilianos, eles incluem todos aqueles animais que a gente tradicionalmente caracteriza como répteis, mais as aves. Enquanto que o grupo dos sinapsídeos, eles formam um grupo altamente diversificado, dos quais apenas uma das linhagens permanece com a gente até hoje, que é a classe dos mamíferos. Agora, quais as diferenças de um animal amniota para um animal que pertence ao grupo dos tetrápodes mais basais? E qual que é a diferença entre um sinápsida e um réptil clássico? Bom, esse é o objetivo da nossa discussão de hoje. Uma novidade evolutiva, né, dos amniota está presente, inclusive, até no nome do grupo, né, que é a presença de uma membrana protetora, o amnion, que recobre o embrião. E o ovo amniótico, também chamado de ovo reptiliano, né, que tem uma casca, mais anexos como o balantoide, o córium, além do saco vitelínico, é uma adaptação que, mais do que qualquer outra, né, libertou esses animais completamente da água. A casca, ela oferece proteção mecânica contra impactos, dessecação, mas ao mesmo tempo ela também é porosa e permite a passagem de gases, né, para as trocas gasosas do embrião. O cálcio presente na casca, né, ele pode ser absorvido inclusive pelo embrião. Mas é claro que o ovo amniótico, embora super importante, não foram as únicas adaptações para esses animais viverem independente da água, né? Incluindo, por exemplo, animais que vivem no deserto. Esses animais, eles também desenvolveram algumas características, como a presença de escamas, que ajudam a preservar água. Uma também das características que ajudou a se libertar do ambiente dessa dependência da água é o tipo de excreção nitrogenada que muitos desses animais passaram a adotar. Ao invés de excretar amônia ou ureia, que são solúveis em água, por exemplo, aves e outros répteis, eles excretam ácido úrico, né, que é insolúvel em água. Então, economiza água, que é um recurso limitante para muitos deles. E se a gente vai analisar esse grupo dos amniota como um grupo monofilético, a gente vai encontrar inúmeras evidências de que se trata, né, de realmente um grupo natural. Uma das mais clássicas é quando a gente olha para as pernas desses animais. As mãos, por exemplo, de lissanfíbia, né,
possuem tipicamente 4 dígitos. Tá? E esses dedos não possuem garras, não possuem unhas. Já quando a gente olha, né, a típica mão de uma minhota, né, apresenta 5 dedos e a presença de garras. Né, e essas presenças de garras, né, são uma sinapomorfia importante para a gente reconhecer os amniota. Eu gostaria que quando vocês ouvissem o termo amniota, né, como uma categoria taxonômica, né, vocês lembrassem automaticamente de répteis, aves, mamíferos. Tá? É onde esses grupos estão alocados. Como eu falei para vocês, logo no início da evolução dos amniota, né, houve uma grande divisão, né, entre esses animais. Um deu origem aos animais que a gente chama como saurópsida, que incluem os répteis e aves. Vocês percebem por esse cladograma que existem inúmeras linhagens já extintas marcadas com a cruz. E ao longo da evolução, né, esses animais foram diversificando e uma dessas linhagens ela é chamada de Eureptilia, ou seja, os répteis verdadeiros, que incluem também muitas linhagens extintas, e uma dessas linhagens viventes ela recebe o nome de Diapsida, e em oposição com o nome Synapsida, traz características de crânio desses animais que são muito úteis para a gente distinguir esses dois grupos. Quando a gente pensa em répteis, geralmente vem as formas mais comuns para nós. Lagartos, tartarugas, crocodilos, cobras. A gente não pensa em aves, por exemplo, mas estão incluídos dentro desse grupo. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa em sinapsida, sabendo que eles dentro desse grupo incluem os mamíferos, a gente pensa já em algum animal com pelos, com dentes, com glândulas mamárias. Mas, na verdade, quando a gente analisa os grupos mais basais dentro dos sinapsídeos, ou seja, a origem desse grupo, eles eram muito mais parecidos com répteis, né, do que com os mamíferos atuais. Todos esses animais aqui embaixo, que parecem répteis, na verdade pertencem ao grupo do sinapsida. Né? Provavelmente alguém que não conhece esses animais vai dizer que isso aqui são dinossauros, são répteis. Mas, por características especialmente do esqueleto, eles são mais próximos dos mamíferos atuais do que de outros répteis. Então, por isso, a gente chama hoje esses grupos já extintos de sinapsídeos de protomamíferos. Sempre lembrando que não existe um sentido na evolução. Não é que eles estão esperando para virar mamíferos. Mas sim, são um nome que os cientistas resolveram dar para justamente separar de outra linhagem, que é a linhagem dos répteis. Então, essa imagem que a gente tem do aspecto geral de um réptil não é nem um pouco diferente dos primeiros sinapsídeos e depois se diversificaram nos grupos de mamíferos que a gente conhece. Mas esses nomes, sinápsida, diápsida, o que significa? Bom, a gente tem que lembrar que boa parte dos conhecimentos que a gente tem sobre essa classificação mais ampla desse grupo dos amniota, ela envolve o estudo de fósseis. E o que fica preservado dos fósseis, geralmente é o esqueleto, né? E partes específicas do esqueleto. Principalmente aquelas mais duras, né, como o crânio. Então, o crânio é essencial para entender a evolução dos amniota. E ele contém inúmeras informações. Uma delas, a mais relevante para nós nesse momento, é a presença de fossas temporais ou fenestras, né, que são orifícios
na região temporal do crânio desses animais. No início da evolução dos amniota, o crânio ele era uma caixa completamente fechada. É um crânio sem aberturas fenestrais ou fossas na sua têmpora. Algumas linhagens têm um crânio desse tipo, mas essa é uma condição secundária que eles adquiriram, como por exemplo as tartarugas. Parte da linhagem que deu origem aos répteis, eles desenvolveram duas fenestras atrás dos olhos. Então, essas duas fenestras representadas aqui, elas dão origem ao nome do grupo, Diapsida. Enquanto outro grupo que deu origem aos sinapsídeos, eles apresentam uma fenestra. Nesse cladograma, a gente percebe também algumas modificações no crânio desses animais, que permite a gente também entender um pouco mais da complexidade dessas modificações. A gente sabe que ossos da face, dos crânios dos vertebrados, são formados em grande parte pelas células da crista neural, que tem uma origem embrionária diferente do restante dos ossos do nosso corpo, inclusive alguns ossos da base do crânio, que tem origem mesodérmica. Nesse esquema que vocês estão vendo aqui, os tons de azul se referem aos ossos referentes às células da crista neural. E os tons de ossos mais em roxo são de origem mesodérmica. O que a gente percebe nos diferentes grupos de vertebrados? Que a linha de intersecção entre a crista neural e os ossos mesodérmicos, ele muda ao longo da evolução. E ele é muito próximo quando a gente compara mamíferos e répteis, aqui no caso representado por uma galinha. O número de ossos de origem mesodérmica, ele se concentra basicamente na parte de trás do crânio, enquanto que, por exemplo, em grupos como os anfíbios e peixes, essa distribuição desses ossos é bem diferente. Então, traçando a posição e a origem dos ossos do crânio, é possível também estabelecer homologias que ajudam ao reconhecimento desses grupos como grupos válidos. Na nossa tentativa sempre de encontrar uma utilidade para as coisas, mas para que servem essas fenestras? Ou por que duas? Por que uma? Por que nenhuma? Sempre é muito complicado da gente estabelecer a importância de determinadas estruturas. Mas a gente sabe que a presença dessas fenestras, elas auxiliam muito na alimentação desses animais, porque é um ponto de inserção para a musculatura e permite uma articulação muito mais ampla das mandíbulas, da abertura da boca. Quando a gente analisa, por exemplo, o crânio de um amniota, a gente percebe alguns pontos de inflexão da boca, como por exemplo a gente observa em muitas serpentes, que consegue se movimentar as maxilas em muitas direções. A presença, por exemplo, de fenestras permite que músculos mais desenvolvidos para mastigação possam se conectar às maxilas, aumentando assim a potência da mordida, conseguindo quebrar alimentos mais duros, prender com mais eficiência as suas presas. Então não tenha dúvidas que essa presença de orifícios aumenta em muito o tipo de movimento e a potência
que esses animais têm na sua mordida. Esse cladograma, que é o mesmo que vocês têm no Hickman, ele mostra algumas das principais sinapomorfias, autapomorfias dos amniota. Percebam que aquelas características de crânio que a gente acabou de ver estão presentes aqui nesse grupo. Esses dois grandes grupos, eles têm inúmeras características que permitem com que a gente reconheçam eles como grupo monoatlético. Pegando especificamente o grupo dos animais diapsídeos, existem duas formas de queratina que são produzidas nos répteis. A alfa-queratina, que é flexível, ele se encontra nas escamas, e a beta-queratina, que proporciona força e rigidez. E essa beta-queratina ela é exclusiva desses animais. A beta-queratina ela é encontrada no casco, por exemplo, dos quelônios, ou seja, tartarugas, jabutis, nas escamas das serpentes, nos bicos das aves, quer dizer, em vários tecidos que dão uma rigidez, uma resistência muito grande. Por exemplo, outras características interessantes que estão presentes nesse grupo, como os escamados, ou escamata, e o grupo das tuataras, que são considerados como fósseis vivos, que pertencem ao grupo dos Sphenodontia, eles apresentam autatomia caudal, ou seja, eles perdem a cauda quando se sentem ameaçados. É uma característica que a gente não observa, por exemplo, em outros grupos animais. E esses grupos também apresentam as fendas na sua cloaca numa posição diferente. É uma posição transversal em relação ao corpo, não longitudinal, paralela, que também é uma característica bem incomum dentro do grupo dos répteis. E por fim, para ilustrar um pouco da complexidade das estruturas do crânio, e as diferenças básicas entre um crânio de um réptil tradicional e um crânio de um mamífero, eu trago esse esquema onde mostra os principais ossos do crânio e suas homologias, comparando um réptil e um mamífero. O que a gente já percebe de cara é que a mandíbula, ou a maxila inferior dos mamíferos, ela é composta por um único osso, o osso dentário. E isso é uma característica muito relevante para a gente identificar um animal como um mamífero verdadeiro. Lembrando que os sinapsídeos, que uma das linhagens deram origem aos mamíferos, eles possuíam um crânio onde o osso da mandíbula ele era formado não apenas pelo dentário, mas por outros ossos também, como no caso dos répteis, que além do dentário existe o osso angular. Então, a mandíbula de um réptil é formada pela fusão de dois ossos. Percebam que a articulação da maxila superior e a mandíbula ela é formada por pequenos ossos. Esses ossos são chamados de articular, esquamosal, o quadrado. Isso, nos répteis, esses ossos estão presentes. Agora, quando a gente olha a articulação mandibular de um crânio de mamífero, a gente percebe que muitos desses ossos já não estão mais ali. Existe uma articulação que é feita pelo osso esquamosal, que é homólogo àquele que existia ali nos répteis. Mas agora, o que aconteceu com esses ossos? O quadrado e o articular no grupo dos mamíferos? Bom, se a gente analisar o esquema logo abaixo, a gente vai ver uma comparação dos ouvidos internos desses animais. Percebam que
no grupo dos répteis, existe um ouvido interno com a presença de um tímpano, tá? E um osso, o osso estribo, né? Que é o osso que ajuda na audição desses animais, que vibra, né? E manda informação lá para os nervos que vão se conectar com o cérebro e mandar e traduzir isso como uma informação. Quando a gente olha para um esquema de um ouvido interno de um mamífero, a gente vê que existe, além do estribo, outros dois ossos, tá? Que é a bigorna e o martelo. Essa bigorna e o martelo, na verdade, são os ossos articular e quadrado que se modificaram em ossos, né, do ouvido interno com uma outra função. Ao invés de articular a mandíbula, esses ossos agora passaram a fazer parte do sistema auditivo desses animais. Enfim, na literatura vocês vão encontrar inúmeras diferenças entre os diapsida, né, e os mamíferos, como, por exemplo, a dentição. A dentição de um réptil ela é do tipo homodonte, ou seja, não existe uma diferenciação dos dentes, né, da série de dentes na boca. Quando a gente olha os dentes de um mamífero, a gente observa uma tendência à heterodontia, ou seja, uma diversidade de dentes com diferentes funções. Dentes para cortar, outros para segurar, para perfurar, para moer. Então, é uma diversidade que a gente dá o nome de heterodontia. Bom, vocês tiveram contato, provavelmente, lendo a literatura, assistindo as videoaulas, com nomes taxonômicos bastante complexos, né? E talvez pela primeira vez. O termo amniota, né, lembrem que ele inclui organismos sinapsídeos que deram origem aos mamíferos, que apresentam uma única fenestra temporal, e animais do grupo dos Sauropsida, né, que incluem animais que apresentam duas fenestras temporais. Sauropsida não é sinônimo de diapsida. Diapsida inclui um grupo mais restrito, onde estão incluídos todos os répteis modernos. O termo sauropsida, né, destacado em amarelo, que vocês estão vendo, ele inclui o que a gente chama de reptília, né, incluindo aves. Quando a gente trata a reptília excluindo as aves, como está mostrando ali, né, a gente está dizendo que aves, né, é um grupo à parte, né, que deve receber uma classificação em separado, mas os seus parentes vivos mais próximos, os crocodilia, né, ficam de fora dessa classificação, tornando o grupo dos répteis parafilético. Então, o nome reptília só faz sentido se a gente incluir as aves. E esse agrupamento, onde inclui os crocodilos e as aves, a gente dá o nome de Archosaura, quer dizer, os lagartos mais antigos. E embora esse cladograma traga apenas os grupos viventes, eu gostaria que vocês não tratassem sinapsídeos como sinônimo de mamíferos. Mamíferos é uma linhagem de um grupo muito diverso de sinapsídeos. Assim como eu não gostaria que vocês generalizassem os Sauropsida como sendo apenas esses grupos que vocês estão vendo hoje, caminhando aqui na Terra. Ok? Anotem suas dúvidas e tragam para o nosso próximo encontro síncrono. Até mais, pessoal!